A genética do grupo sanguíneo, ela na verdade é produto, é resultado de um processo de evolução do nosso sistema circulatório, especialmente nas células sanguíneas. Então, agora a gente começa a falar de um segundo ou outro tipo de herança genética que não envolve necessariamente só aquilo que o Mendel propôs, na verdade envolve outros tipos de conhecimentos. Por exemplo, nesse caso, o que a gente tinha originalmente, que é o que define hoje o sistema BO, eram apenas dois alelos, um alelo dominante Izão e um alelo recessivo Izinho, cada um ocupando o seu locus dentro de um cromossomo. Só que aí, o que acabou acontecendo é que esses alelos Izão e Izinho, por um processo de mutação que a gente não sabe exatamente quando nem como aconteceu, a gente sabe que simplesmente aconteceu, que o alelo Izão sofreu uma mutação, se transformando em duas variedades, A e B, que são variedades que são igualmente fortes, ou seja, codominantes entre si. Só que o alelo Izinho não sofreu variação nenhuma, continuando sendo a mesma variedade original. Passou a ser chamado então de variedade zero. Sendo assim, o que a gente tem aqui é que o alelo A é igualmente forte ao alelo B e ambos são maiores do que o alelo Izinho zero. Sendo assim, a gente pode estabelecer que sempre que o A estiver com o B, nenhum dos dois manda. Sempre que o A estiver sozinho é A puro, sempre que tiver o B sozinho é B puro, e sempre que A ou B estiverem junto com o Izinho, com o zero, vai valer o A ou vai valer o B, depende de qual dos dois está do lado do Izinho. Então, em vez de apenas dois alelos, o Izinho e o Izão, existirem, surgiu uma variedade nova, o Izão A, o Izão B e o Izinho. Portanto, mais do que dois alelos para ocupar apenas dois espaços. Por isso é chamado de polialelia ou alelos múltiplos. Dessa forma, hoje a gente sabe que esses alelos A e alelos B e alelo Izinho, na verdade, são responsáveis por definir dentro das nossas células sanguíneas, em especial as hemácias, algumas substâncias, algumas proteínas que ficam para o lado de fora da membrana plasmática, que é aquilo que a gente conhece e chama de glicocálix. Então, as nossas hemácias podem ter o glicocálix com a proteína A pelo lado de fora, definido pelo alelo Azão. Pode ter a proteína B no glicocálix pelo lado externo, definido pelo alelo Izão B, ou pode ter a A e também pode ter a B, definidos pelos alelos A e B juntos. Ou então a gente pode ter massas que não tem nada pelo lado de fora, são completamente vazias, considerando então que elas são formadas pelo alelo Izinho ou zero, que significa que ele forma zero proteínas pelo lado de fora. Isso é o que nós enxergamos numa célula sanguínea, então é o fenótipo de cada um. É ser do sangue tipo A, é ser do sangue tipo B, é ser do sangue tipo AB ou ser do sangue tipo zero. Então quando alguém diz assim, fulano tem sangue tipo A, na verdade a pessoa está dizendo assim, o fulano tem proteínas do tipo A pelo lado de fora das hemácias, é isso que a pessoa está dizendo. Só que nesse caso, quando a gente tem uma pessoa que tem sangue do tipo A, o que acaba acontecendo é que o genótipo dela é Izão A, Izão A. Eu simplesmente tirei o Z aqui para ficar só com A, B e 0. Ou Izão A, 0. Ou A e A 0. Ainda, quando a gente tem isso aqui, esses são os genótipos que a pessoa vai ter quando define sangue do tipo A. Só que para a pessoa que tem sangue do tipo B, ela pode ter Izão B, ou BB, ou Izão B, Izinho. Nesse caso, que seria então o B0. Ainda, quando a pessoa tem o A e o B, como eles são igualmente fortes, tanto o A quanto o B fazem aparecer sua informação genética. Portanto, a pessoa que tem genótipo Izão A e Izão B vai fazer aparecer as duas proteínas pelo lado de fora. A pessoa que tem Izinho, que é o indivíduo 0, na verdade, ela não apresenta nada pelo lado de fora das suas hemácias. Então, o que nós carregamos dentro das nossas hemácias, na sua estrutura da membrana, que são essas proteínas que estão pelo lado de fora, na verdade, é o teu identificador celular. É aquilo que diz a que time tu pertence, qual é o teu tipo de célula, a que grupo tu é. Então, naturalmente, o que acaba acontecendo é que quando a gente introduz a nossa célula, do nosso tipo de sangue, dentro do sangue de alguém, esse tipo de estrutura externa é que vai identificar para esse tipo de organismo que está recebendo sangue, de que tipo de sangue tu era. Automaticamente, o que nós estamos introduzindo num organismo diferente do nosso, ele funciona ou é considerado como um antígeno, ou seja, um elemento estranho. Esse antígeno é, na verdade, chamado, em termos sanguíneos, no sistema de genética sanguínea, de aglutinogênio ou antígeno, que significa o aglutinogênio é aquilo que, ao entrar no corpo estranho, é reconhecido como um elemento diferente. Então, quem tem a proteína A pelo lado de fora tem aglutinogênio ou antígeno do tipo A.
Quem tem aglutinogênio ou a proteína B pelo lado de fora, tem aglutinogênio ou antígeno do tipo B. As pessoas que têm o A e também têm o B, têm aglutinogênios A e B, ou seja, elas têm as duas proteínas. E as pessoas que são do tipo 0, que a gente chama popularmente do tipo O, são pessoas que não têm nem o A, nem o aglutinogênio A e também não têm o B, ou seja, não tem aglutinogênios pelo lado externo. Só que aí, no nosso caso, cada vez que chega um sangue estranho ao teu e o que o teu corpo precisa de repente se defender, ele usa um sistema de proteção que fica espalhado pelo plasma do sangue. Então, as proteínas de identificação estão nas células, nas hemácias. E no plasma, que é a parte líquida do sangue, está todo o teu conjunto de defesa. Esse conjunto de defesa são aquilo que nós chamamos de anticorpos ou antielemento estranho. Se eu sou uma pessoa do tipo A, então eu tenho isso aqui, todas as minhas células são desse tipo. Significa que se entrar alguma coisa desse tipo, do tipo B, que é diferente do meu, automaticamente os meus anticorpos reconhecem como elemento estranho e destroem. Sendo assim, eu, pessoa que tenho antígenos ou aglutinogênios do tipo A, tenho anticorpos ou aglutininas do tipo B. Que significa, os meus assassinos matam tudo que entrar com aquela coisa B pelo lado de fora. Então, o teu organismo ele tem um conjunto de estruturas de defesa que servem para te proteger e essas estruturas ganham o nome de anticorpo. Então, se eu sou do sangue tipo A, eu não posso tentar matar o A, eu não posso ter anticorpos anti-A contra o A, eu tenho que ter anticorpos contra o que for diferente de mim. Logo, quem tem antígeno A tem anticorpos ou aglutininas do tipo B, mata o B. Da mesma forma, contrário, nós temos os indivíduos que têm o tipo B, eles se defendem do que for diferente, que é o A. Então, quem tem sangue tipo B vai ter anticorpos contra o A, que mate o A. Cada vez que entrar o sangue A, ele vai matar. Só que se eu tiver uma pessoa que tem o A por fora e o B por fora, se ela tiver anticorpos contra o A, ele vai se destruir, vai destruir a si próprio. Se eu tiver anticorpos contra o B, ele também vai destruir a si próprio. Logo, uma pessoa que tem o A pelo lado de fora e que tem o B pelo lado de fora, ele não pode ter anticorpos nem contra A e nem contra B, então ele não tem aglutininas. Sendo assim, se ele não se defende nem do A e nem do B, esse indivíduo aqui, ele pode receber do A, pode receber do B, pode ser, né, de qualquer um, porque não tem anticorpos que criam a reação de coagulação de defesa. Nesse caso, quando a gente doa sangue para uma pessoa e o sangue não é o que deveria ser, ele não é o adequado, ele cria uma reação de aglutinação, que significa todas as hemácias que foram doadas começam a ser agrupadas em montinhos, formando coágulos, e isso tem risco de entupir os vasos sanguíneos. Por isso que a gente não pode doar qualquer tipo de sangue para as pessoas. Já no caso, então, dos indivíduos que têm sangue do tipo 0 ou tipo O, elas não têm nada pelo lado de fora. Significa que essas células que são completamente vazias pelo lado de fora, sem proteínas, tudo que entrar ali, se entrar um A ou se entrar um B em contato, a pessoa naturalmente vai identificar, opa, esse negócio não é daqui. Sendo assim, a pessoa tem anticorpos ou aglutininas contra o A e também tem anticorpos ou aglutininas contra o B. E aí, essa pessoa, então, ela pode se defender do A e também pode se defender do B, sem problema nenhum. Só que aí, obviamente, se ela se defende do A, defende do B, também defende do AB. Então, de quem que ela não se defende? Ela não se defende do próprio O, do 0. Então, significa que o 0, como não tem nada pelo lado de fora, ele só pode receber de quem é igualzinho a ele. Então, O recebe de O. Só que aí, a gente descobriu isso aqui porque foi um período em que a medicina começou a fazer transfusão de sangue de uma pessoa para outra. Só que essas transfusões de sangue chegaram no momento que começaram a dar errado, porque ninguém entendia esse sistema. Então, ao estudar esse sistema, os médicos perceberam que, na verdade, não dá para ficar doando sangue para todo mundo. E perceberam, o AB pode receber de todo mundo. O O pode doar para todo mundo, porque como ele não tem nada pelo lado de fora, então vai embora, sem problema. Então, mais ou menos, criou-se essa situação aqui. O O doa para todos, o AB recebe de todos. O A doa para o AB, porque se tu pegar o A e doar para o AB, tem a mesma proteína, então tudo certo. O B pode doar para o AB, porque o B e o AB têm a mesma proteína, então está tudo certo também. Então, o que recebe de todos é o AB. E o O doa para todos. O A, além de doar para o AB, e o B, além de doar para o AB, eles doam para si próprios. A para A e B para B. Então, o que acabou acontecendo é que a medicina achou que estava tudo resolvido. E continuaram fazendo transfusão de sangue, mas eventualmente dava algum problema. Tinha pessoas que tinham reação de coagulação, então eles, tem mais alguma coisa aí, não pode ser só isso. E voltaram a pesquisar. Numa dessas pesquisas, numa dessas experiências,
Eles pegaram e foram fazer um experimento com dois animais, um macaco e um coelho. E eles pegaram e transfundiram o sangue de um para outro. Passaram um pouco de sangue do macaco para o coelho e um pouco do coelho para o macaco. E viram que o macaco, ao receber o sangue do coelho, tudo bem, deu certo, sem problema. E que o coelho, ao receber o sangue do macaco, começou a embolotar toda a pele dele e o coelho morreu. Aí eles analisaram o coelho e viram que o coelho tinha formado coágulos e viram que não dava para doar. Quando eles compararam isso, eles pensaram, será que se essas células aí, elas repetem aquilo que acontece com as células humanas? E ao comparar as células do coelho e do macaco com as células humanas, eles viram que o padrão de células era mais ou menos o mesmo. E viram que, nesse caso, além das proteínas A e B, existia uma outra proteína que eles não tinham se dado conta ainda nas células humanas, que eles chamaram de fator D, ou, em homenagem ao macaco que pertencia ao gênero Rhesus, botaram o nome de fator RH, que era uma proteína extra que eles não tinham percebido que existia. E eles viram que nos macacos isso existia e que no coelho não existia. Então, inicialmente, eles chamaram de fator. No macaco tem um fator, no coelho não tem. Eles perceberam ao longo do tempo que na população humana, que até mais ou menos hoje é assim, cerca de 85% da nossa população tem esse fator RH e apenas 15% não tem. Isso é uma das coisas que explica o porquê da grande discrepância que nós vamos ter de pessoas que têm RH positivo. Depois de estudar, eles perceberam então que o fator RH positivo, ou seja, com aquela proteína a mais por fora, está ligado a um alelo dominante. Portanto, as pessoas podem ter genótipo Rzão ou Rzinho. E as pessoas que têm RH negativo, que são menos numerosas na população, estão relacionadas a um alelo recessivo, Rzinho, que significa sem a presença do RH. Ou seja, todo mundo que é RH negativo tem genótipo Rzinho. Todo mundo que é RH positivo tem genótipo ou Rzão ou Rzinho. Só que aí, como nós sabemos que a gente não deve doar que não seja assim, positivo para positivo, negativo para negativo, ou negativo para positivo, se fizer isso que dá errado, então tem situações em que o sangue positivo não deve entrar em contato com o negativo. Nesses casos, suponhamos que a gente tem uma pessoa que sofre um acidente num lugar onde é pouco acessível, um hospital, e ela precisa de sangue e não tem o correto, se tu doar um pouquinho do positivo para o negativo não tem problema. Porque o tempo que ela vai demorar para criar anticorpos e se defender, vai garantir que dê tempo de levar essa pessoa acidentada para um hospital numa cidade maior. Agora, só você faz isso uma vez, depois não dá mais para fazer. Porque a pessoa negativa que recebe sangue positivo fica sensibilizada. Significa que o organismo dela cria anticorpos e a partir desse momento, se acontecer isso de novo, ela vai reagir e tem risco de morrer. Por isso que existe uma doença que pode acontecer em função do período gestacional, que é chamada de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Basicamente, a situação é a seguinte: quando a mãe tem RH negativo e ela não pode receber sangue positivo, o pai tem RH positivo e passa o alelo positivo para o filho que vai ter positivo também. É mais ou menos como se a mãe, que é negativa e não pode entrar em contato com o positivo, estivesse criando dentro de si um filho com RH positivo. Só que na hora do parto, principalmente nos últimos períodos da gestação, lá quando a criança já está bem grande, a placenta estica tanto que alguns vasinhos podem acabar rompendo. E nesse momento o que acaba acontecendo é que o sangue positivo do filho entra em contato com o sangue negativo da mãe. Só que como no final da gestação, lá do 8º para o 9º mês, nos últimos dias da gravidez ou na hora do parto mesmo, o que acaba acontecendo é que não dá tempo da mãe criar anticorpos contra esse primeiro filho que tinha RH positivo. Então o primeiro filho vai funcionar como aquele que só sensibiliza a mãe, estimula ela a produzir anticorpos. Só que essa mãe, ao ter esse filho com RH positivo, ela ficou estimulada a produzir anticorpos. Significa que num período próximo de tempo, se ela vier a ter outro filho, que também tem RH positivo, se for um negativo não tem problema, se for um segundo filho com RH positivo, ela tende, por causa dos seus anticorpos, a destruir o filho, tentar matar esse filho. Pode tentar destruir o sistema circulatório dele. Por quê? Porque daí, nesse segundo caso, os anticorpos já estarão prontos. Então, a criança pode nascer, entre outras coisas, com anemia severa. Então, nessas situações, hoje, toda vez que uma criança nasce, já se faz uma coisa chamada teste do pezinho. No teste do pezinho, se fazem vários testes para ver se essas crianças têm algum tipo de problema ligado ao sangue, incapacidade de digerir alguma coisa, problemas, diversos. Entre esses, a tipagem sanguínea.
identifica-se qual é o fator RH e qual é o sistema ABO que a criança tem. A mãe, ao longo do período da gestação, já fez vários exames do tipo pré-natal e nesses primeiros ela identifica o seu tipo de sangue. Se os médicos, comparando o sangue do bebê e comparando o sangue da mãe, virem que essa criança tem RH positivo e uma negativa, para que não aconteça da mãe poder abortar um segundo filho, eles dão uma injeção na mãe que mata os anticorpos que ela cria. Tá? Então é tipo um soro que vai lá e elimina os anticorpos criados e a situação volta para o zero. Ela recomeça tudo de novo, como se nunca tivesse acontecido nada. Então é possível situações em que a mãe, ao ter o primeiro filho RH positivo, já tente destruí-lo e tenha essa doença? É possível, desde que ela tenha sido sensibilizada previamente. Por exemplo, se ela fez alguma vez uma transfusão de sangue inadequada, que ela era negativa recebendo um positivo, ela já está com esses anticorpos. Por isso que é uma coisa importante que você deve tomar bastante cuidado no período do parto, no período da gestação. Então, como é que a gente faz para identificar o sangue das pessoas? Essa identificação sanguínea ela é feita de uma forma bem simples nos laboratórios. São exames de sangue que dá para fazer até em casa, se fosse o caso, né? Mas aí, como é que você faz isso? Em laboratório, a gente pega a lâminazinha da microscopia, aquela quadradinha, e coloca 3 gotinhas de 3 reagentes químicos. Esses reagentes químicos, na verdade, são moléculas que destroem. Então, são moléculas que destroem a proteína A, caso encontre. São moléculas que destroem a proteína B no segundo espaço, essa aqui, caso encontre. E são moléculas que destroem a proteína RH ou proteína D, caso encontre, que é essa aqui. Sendo assim, tu tem um produto químico que vai ser caçador do A, outro produto químico caçador do B e outro caçador do D ou do RH, que é o último espaço. Então, cada gotinha de cada um desses medicamentos é colocado em um espaço separado. Aí, a pessoa que a gente quer testar, a gente vai simplesmente fazer um furo no dedo dela e vai pingar uma gota do sangue dela em cima da gota do A, uma em cima da gota do anti-B e outra em cima da gota do anti-D. Quando acontecer esse tipo de procedimento, se o nosso medicamento ou moléculas anti-A acharem o A, ele cria reação de aglutinação. Fica tudo embolotadinho, cheio de grumos assim na estrutura. Tá? Quando acontecer isso aqui, significa que encontrou o A e destruiu o A. Então, cuidado, não tem nada a ver com esse anticorpo. Tá? É uma molécula para catar esse A, para catar esse B ou para catar esse RH. Sendo assim, em vez de fazer o desenho dos grumos das bolotinhas de células que ficam aglomeradas, que pode acontecer, eles simplesmente colocam assim, botam um sinal de mais para dizer houve reação positiva de aglutinação, significa encontrou o A e matou o A. Se esse indivíduo que colocou o sangue aqui, 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 uma gotinha em cada um, tiver aglutinado no primeiro espaço, não aglutinou no segundo e não aglutinou no terceiro, significa que o caçador de A encontrou o A, então a pessoa tem o A. Se o aglutinador, o caçador de B, não encontrou o B, então o B não está presente, então a pessoa só tem o A. Se a pessoa não encontrou e não aglutinou no terceiro espaço, é porque também não tinha isso aqui, então a pessoa tem o A, não tem o B e não tem RH. Ou seja, se não tem RH, RH é negativo. Então essa pessoa teria sangue A negativo. Se uma pessoa ela não aglutina no primeiro, mas aglutina no segundo e no terceiro espaços, significa que ela não tem o A, mas aglutinou o B, então ela tem o B. E se aglutinou no terceiro espaço, essa pessoa então, ela tem o RH. Portanto, quem tem o RH tem RH positivo. O positivo e o negativo, só para esclarecer, ele na verdade é utilizado para dizer tem ou não tem. Ou tem o RH ou não tem o RH. Então, tem RH, RH positivo, está presente. Não tem RH, RH negativo, não está presente. Sendo assim, suponhamos que nós temos um indivíduo que ele vai ter reação negativa no primeiro espaço, reação negativa no segundo espaço, reação negativa no terceiro. Esse indivíduo significa que o caçador das moléculas A não encontrou, o caçador das moléculas do tipo B não encontrou, então não tem isso, então esse também não pode ser, só pode ser zero. Então essa pessoa que não coagula em nenhum dos dois, ela já é zero. E aí no RH, como ela também não encontra, não pode ser essa aqui, então só pode ser RH negativo. Esse indivíduo O negativo significa que a célula dele não tem o A, não tem o B e também não tem o RH, ou seja, uma célula em branco pelo lado de fora. Ou seja, se ela passear por qualquer tipo de organismo, nada vai ser reconhecido, então ela pode andar em qualquer sangue. É justamente por isso que esse é o tipo de sangue que a gente pode doar para todo mundo.
Esse é chamado de doador universal. Então, doador e receptor universal são o que pode realmente doar para todo mundo e o que pode realmente receber de todo mundo, respectivamente. Então, o que pode doar para todo mundo é o que não tem nada por fora. É o O negativo, ou significa 0, 0. Tem nada. E o que pode receber de todo mundo é aquele que, se receber, não pode ter anticorpos. Então, o AB não tem anticorpos, porque se ele reconhecesse o A ou o B, ele se autodestruiria. E o RH positivo também não tem anticorpos, porque se ele recebesse o RH positivo e reconhecesse como estranho, ele também se autodestruiria. Naturalmente, o RH positivo pode receber de todo mundo. Então, o indivíduo que pode receber de todos mesmo é o AB positivo. Então, os negativos doam para positivos e para negativos. Os positivos só doam para positivos. Então, cuidado com esse sistema de doação e recepção de sangue. É importante lembrar que existem dois fenômenos assim que têm aparecido eventualmente na televisão, em documentários ou até mesmo em provas de vestibular. Primeiro, chamado falso O ou efeito bombaim. Isso, na verdade, acontece quando a gente tem muito cruzamento de pessoas que são da mesma família ou que têm genética familiar próxima. Isso aconteceu muito numa região específica na Índia, em Mumbai ou Bombaim. Lá, onde aconteceu isso aí por causa dos cruzamentos dentro das castas sociais, fez com que refinasse um pouco a genética, o que acabou sendo ruim de certa forma. Por quê? Porque as pessoas lá, em alguns casos, têm sangue do tipo A, mas a proteininha que está ali por fora é tão pequenininha que o exame de sangue desse tipo aqui com lâminas, ele não identifica, ele não detecta que tem a proteína A. Então a gente acha que é O, mas não é, é A, por exemplo. Então isso é chamado de falso O. Isso é um problema, porque se eu doar uma bolsa de sangue desse tipo de sangue com a proteína pequena, eles vão lá etiquetar dizendo, esse sangue é do tipo A. Se a gente doar para uma pessoa que não obedece isso aqui, tipo, se é do tipo A, doa para um O, ou é do A e doa para um B, vai dar problema. Então, o que acaba acontecendo? Esse falso O pode levar pessoas à morte por causa da transfusão de sangue inadequada, ou até de receber sangue inadequado. Então, o falso O acontece por causa de endocruzamentos. Mas, tem uma segunda característica que recentemente andou popularizando por causa de alguns documentários e tal, e também até seriado de televisão, chamado sangue dourado ou RH nulo. Na verdade, é uma proteína que não tem, é uma célula que não tem proteínas nenhuma pelo lado de fora. Isso acontece porque existe uma interação de genes que diz vai ou não vai ter todas essas coisas por fora da célula. Essa interação de genes, na verdade, acontece da seguinte forma. Nós temos dois genes que dizem se vai ou não ter as proteínas por fora, o RH e o sistema BO, que são os genes H. O gene H maiúsculo, ou Hzão, ele define, vai ter. Então, nesse caso, vai ter o Izão, vai ter o Izinho, vai ter todas as proteínas do sistema BO. Vai ter o RH com Rzão, Rzinho, vai ter RH positivo ou negativo. Agora, quando a gente tem o Hzinho, não vai ter nada. Se acontecer de não ter nada, as células sempre vão ser O negativo mesmo, ou seja, não tem nada nunca. Existem vários tipos de proteínas que envolvem o sistema de definição de grupos sanguíneos. Quando a pessoa tem um Hzinho, e aí não aparece nada, esse sangue sim é o chamado sangue dourado, que é o sangue que realmente tu pode doar de olho fechado para qualquer pessoa que vai dar certo. Nunca tem problemas de reação, nunca vai ter problema de coagulação, nunca vai doar errado. Só que o problema é que esse tipo de pessoa que tem esse tipo de sangue é raríssimo, é um grupo bem pequeno. Deve ter, sei lá, no mundo, tipo umas 60 pessoas só, que até hoje são desse tipo, dentro de 8 bilhões de pessoas. Então, que a gente sabe, pelo menos, que são assim. Então, é um grupo muito raro, que é o sangue chamado sangue nulo, porque não tem nenhum tipo de reação positiva, nunca. Então, esse tipo de situação é extremamente rara e exclusiva, e a probabilidade de aparecer é muito baixa. Então, as atenções que a gente deve tomar cuidado, por exemplo, numa situação clássica, assim, bem padrão, tá? Que é quando a gente tem pais que têm sangues distintos e que geram filhos diferentes dos seus sangues. É possível que isso aconteça. Por exemplo, se a gente tiver a seguinte situação: pai com sangue tipo B, mãe com sangue tipo A, filho com sangue tipo AB e uma filha com sangue tipo O. Isso é possível? É possível. Como é que a gente identifica essa possibilidade? Sempre lembre, o jeito mais fácil de identificar uma família nas genealogias é achar um recessivo. E nós sabemos que o O, ele sempre é 0, 0. Sendo assim, a gente sabe que 50% tem que ter vindo da mãe
50% tem que ter vindo do pai. Então nós sabemos que se os pais, sendo respectivamente B0 e A0, eles podem ter mandado o B para o filho, o A para o filho, o 0 para um, o 0 para o outro, e aí fecha a situação. A mesma coisa quando a gente tem RH. Suponhamos que esses aqui fossem RH positivo e RH negativo. Caso aconteça isso, lembre, o negativo sempre vai passar Rzinho. O negativo sempre vai passar Rzinho. Então aqui eu poderia ter um filho que tem, por exemplo, sangue positivo e aqui um que tem sangue negativo. Aonde, se esse aqui tem um Rzinho que veio da mãe, porque RH negativo sempre é assim, o que acaba acontecendo é que se ele é positivo tem que ter vindo o Rzão do pai. Então esse pai é Rzão alguma coisa para o sistema RH e esta filha ela tem RH negativo, logo ela é igual ao da mãe. Então nós sabemos que um Rzinho veio da mãe e o outro tem que ter vindo do pai. Pronto, está identificado o pai também. Então sempre façam essa relação de pais com seus filhos para tentar identificar qualquer tipo de problema que acontecer. Então não esqueçam, num problema se ele perguntar qual é a chance de uma filha ter sangue AB positivo, filha sempre multiplica o meio, aí pela chance do AB e pela chance do RH. Então são 3 probabilidades. Então bastante atenção ao tirar os dados do problema para a identificação dos fatores ou definições sanguíneas.